Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Sejam todos muito bem-vindos na nossa 51ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Em nossa aula de hoje, nós vamos iniciar com atividades. 4 atividades, de interpretação de gráficos, retiradas inclusive do Enem, para que a gente solidifique a nossa capacidade de interpretar gráficos. Vamos ver como vocês se saem. E na sequência, nós vamos estudar a interpretação de imagens. Estão preparados? Então vamos lá. Atividades, comunicação empresarial. Para que possamos verificar sua habilidade em analisar gráficos, faremos a seguir 4 atividades, 3 delas aplicadas nos exames do Enem. Se achar necessário, reveja o conteúdo antes de iniciá-los. Então é só olhar lá a questão de gráficos, os tipos de gráficos que existem, e como interpretá-los. Se você quiser rever, faça isso e depois você continua para resolver os exercícios. Ok? Então vamos lá, vamos juntos. Atividade 1, comunicação empresarial, Enem 2012. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPM no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Então a questão é a seguinte, nós vamos simular aqui uma aplicação na Bolsa de Valores. Vocês sabem que o valor das ações elas vão variando ao longo do dia. Dependendo do momento que você compra e o momento que você vende, você pode ter lucro ou pode ter prejuízo. Então vamos ver aqui. Neste dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Investidor 1 comprou às 10 da manhã e vendeu às 15. Vamos ver? Vendedor 1, ele comprou por 150 e vendeu por 460. O vendedor 2 também comprou pelo mesmo preço, 150, mas vendeu às 17 horas. Vendeu por 200. O vendedor 3, o terceiro vendedor, comprou às 13 horas. Então ele pagou 380 e vendeu às 15 por 460. Teve um lucro menor. Depois nós temos o vendedor 4, que comprou às 15 horas, que foi na alta, e vendeu às 16. Ou seja, comprou por 460 e vendeu por 100. Teve um prejuízo. E por último, o quinto, que comprou às 16 horas, então ele comprou por 100 e vendeu por 200. Então é isso. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Investidor 1, 2, 3, 4 ou 5. Escolha a sua alternativa e vejamos a resposta correta no próximo slide. Então já dei as dicas aqui para vocês. Qual é o investidor que teve o maior lucro? A gente viu que dependendo do horário, alguns compraram mais barato, outros mais caros. Os que compraram barato, dependendo do horário que venderam, tiveram um lucro bom. Os que compraram mais tarde, compraram na alta e tiveram prejuízo. Qual deles teve o maior lucro? 1, 2, 3, 4 ou 5? Vamos ver a resposta? É claro que é o comprador número 1. Se você acertou, muito bem, você interpretou adequadamente o gráfico. Às 10, as ações valiam 100 e às 15, 460. Isso significa que o investidor 1 obteve R$ 360 de lucro na venda das ações. Olha que bacana, já pensou se a gente fosse aplicar na Bolsa de Valores e fosse assim fácil ganhar dinheiro? Não é tão fácil, Mas o exercício aqui
Foi bem ilustrativo de como funciona a Bolsa de Valores. Vamos lá? Vamos para a atividade número 2. Também do Enem, 2015. Alguns brasileiros têm o hábito de trocar de carro a cada 1 ou 2 anos, mas essa prática nem sempre é um bom negócio, pois o veículo desvaloriza com o uso. Isso é verdade. Tirou o carro da concessionária, já perde 15 a 20% do valor, né? Esse fator é chamado de depreciação, sendo maior a perda, né, nos primeiros anos de uso. Uma pessoa realizou uma pesquisa sobre o valor de mercado dos dois veículos, que é o veículo X e o veículo Y, que pode ser do esposo e da mulher, né? Colocou os resultados obtidos em um mesmo gráfico, pois os veículos foram comprados juntos e vendidos juntos também, ok? Após a pesquisa, ela decidiu vender os veículos no momento que completarem 4 anos de uso. Então, a gente tem aqui na tabela o valor de compra e depois de 4 anos a gente vê que houve depreciação. Considerando somente os valores de compra e de venda dos veículos por essa pessoa, qual a perda em reais que ela terá? Vamos ver? Bom, o carro X, ela pagou 55 mil e depois de 4 anos de uso, vendeu por 35. 35 para 55, nós vamos ter uma defasagem de 20 mil reais de perda, não é isso? É só tirar 55 do que ela vendeu, 35, ela perdeu 20 mil reais. O carro Y, ela comprou por 30 e depois de 4 anos vendeu por 25, perdeu mais 5. Qual a resposta correta, né? Alternativa A, 10 mil, alternativa B, 15 mil, alternativa C, 25 mil, alternativa D, 35, alternativa E, 35 mil. Escolha a sua alternativa e vejamos a resposta correta no próximo slide. Pense direitinho, já dei a resposta praticamente, só somar os valores que eu falei de perda e nós vamos chegar na resposta correta. Vamos lá? Qual a alternativa correta? A alternativa C. Se você acertou, muito bem, você interpretou adequadamente o gráfico. A pessoa perdeu 25 mil reais, pois o veículo X custou 30 e foi vendido por 25, né? Perdeu 5. E o veículo Y, que foi o mais caro, ela pagou 55 e vendeu por 35, defasagem de 20. Ou somando a perda do primeiro veículo com o segundo, vai dar 25 mil reais. Ok? Estão vendo que não é difícil, né? É só prestar atenção e praticar. Eu aconselho que vocês pratiquem, porque no mundo organizacional, a leitura de gráficos, interpretação para argumentação é fundamental, principalmente você que é vendedor do comércio varejista. Vamos para a atividade 3? São 4, então estamos na penúltima, também do Enem 2015. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DRSAI, podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento de esgoto, sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico apresenta o número de casas de 2 DRSAI de uma cidade, né? Que vivem em ambientes que não têm saneamento básico adequado, né? O mês em que se tem maior diferença entre o número de casos das doenças do tipo A e B qual que é? Então, a gente olhando aqui no gráfico, as linhas pontilhadas, o ponto mais baixo da doença foi em setembro, né? E o ponto mais alto da doença foi, né, em janeiro. Ela foi decrescendo. A doença B, ao contrário,
né? Ou melhor, doença A, né, que é o ponto segundo a legenda. Então nós falamos aqui, a linha pontilhada é a doença B e a linha cheia é a doença A. Começou embaixo e foi aumentando, né? Qual ponto de distância no gráfico da doença A e doença B marca a maior distância, que é o que está perguntando, a maior diferença, que é o enunciado da questão. Mês de janeiro, abril, julho, setembro ou novembro? Dê uma olhada. Não é difícil, é uma questão de prestar atenção. Tenho certeza que vocês vão acertar. Vamos lá? Escolha a sua alternativa e vejamos a resposta correta no próximo slide. Exatamente, o mês de setembro. Se a gente olhar, a doença B, que é a linha pontilhada, está no seu ponto mais baixo, enquanto que a doença A, que é a linha cheia, está no seu ponto mais elevado. Então, é a maior distância, né? Você interpretou adequadamente o gráfico. No mês de setembro, a doença A teve o maior número de ocorrência, 1.200, enquanto que a doença B, a menor, só 100. Uma diferença de 1.100 casos. Ok? Então, percebam a importância e a relevância de saber interpretar um gráfico, né? A gente consegue extrair informações preciosas no caso que a gente precisar fazer uma argumentação, a defesa oral de uma ideia, né? Ou refutar uma defesa de uma ideia que tem uma interpretação errônea de gráficos. Vamos para o quarto exercício, quarto e último, né? Esse já não caiu no Enem. Atividade 4. Observe os gráficos a seguir, elaborados a partir da pesquisa do número de acidentes aéreos no Brasil ocorridos entre 2011 e 2015. Em seguida, preencha as lacunas, né, para tornar a explicação correta. A lacuna está aqui, nós vamos ler, né, para tirar as dúvidas. Então, tentem se lembrar o que é o primeiro gráfico e o segundo gráfico, tá? Que estilos de gráficos nós temos aí, né? Então, nós vamos ter que preencher aqui identificando esses gráficos. Olha lá, a informação sobre o ano em que ocorreu o maior número de acidentes é mais facilmente verificado no gráfico. Onde que teve maior acidentes? Onde que a gente consegue olhar? No gráfico de baixo ou no gráfico de cima? Eu penso que seja no gráfico de baixo, né? Pela coluna, pelo ponto aqui a gente consegue ver. Foi no ano de 2012, não é isso? Nós tivemos 160 casos, né? E o gráfico de cima, né? Já seriam necessários alguns cálculos para obtermos a informação, que não é viável, pois se não tem um total de acidentes. Eu não tenho total de acidentes ali, né? Então, qual alternativa seria correta, né? Alternativa A, setor ou pizza, né? E embaixo, barra. Ou alternativa B, área e superfície 3D, área em cima e superfície 3D aqui. Alternativa C, misto e coluna. Ou alternativa D, dispersão e setor ou pizza. Qual a alternativa correta? Se você quiser dar uma olhada nas suas anotações, dar uma olhada no vídeo em que nós tratamos desse assunto, fique à vontade, né? Depois você volta e responde. Mas nós vamos dar a resposta agora. Resposta correta, alternativa D, né? O gráfico de dispersão e o setor ou pizza. Muito bem, se você acertou, no gráfico de dispersão fica evidente que o ano de 2012, lá conforme eu havia revelado, o número de acidentes foi maior que nos demais. Além disso, por utilizar duas bases numéricas, que é de baixo, que é o ano, e aqui o número de acidentes, né? Esse é um tipo de gráfico mais adequado. O de pizza é mais adequado quando temos apenas um dado a ser analisado. Acho que ficou claro, né, gente? Se vocês acertaram, parabéns. Se erraram, voltem à aula e revisem o conceito.
Aqueles que acertaram, eu dou os parabéns e agora nós vamos continuar com a segunda parte da nossa aula, com a interpretação de desenhos ou imagens, né? Interpretando imagens. Você já parou para pensar em como as imagens participam do seu cotidiano, ora transmitindo ideias, ora tentando convencê-lo a tomar decisões ou mudar sua forma de pensar e agir? Os outdoors estão cheios, né, gente? O fato é que estamos num tempo em que as pessoas vivem apressadas e apreendem, né? Ou seja, captam, prestam atenção, né? Apenas flashes dos fatos. Então, a gente tem uma percepção episódica da realidade. Vamos vendo pequenos episódios, né? Não vemos a história como um todo. Você já deve ter ouvido também alguém dizendo: escutei uma parte da notícia, acho que esse produto está em liquidação. Li algo sobre isso, né? Sem contar que deixamos de prestar atenção nas coisas mais simples do cotidiano. Um dia de sol, pássaros cantando, flores, sorrisos, etc. Né? Então vamos lá, vamos começar a interpretação de imagens. Interpretando imagens. Sendo assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras na hora de nos comunicarmos. Observe a imagem e tente ler o texto que existe nela, mesmo sem que algo esteja escrito. O que é que essa imagem está passando para a gente? A gente tem a bebida, tem o cigarro, né? Tem aqui uma outra bebida que é o vinho, talvez, eu não sei. Uma injeção com drogas e ali em cima uma ampulheta com o cérebro, né? Como se o cérebro tivesse acabando, né? Acabando o nosso cérebro. Então, qual a interpretação que você faria dessa imagem? Vamos ver a resposta? Embora não exista texto algum, é fácil interpretar a imagem, pois ela deixa claro que o álcool, o fumo e as drogas diminuem a vida do cérebro, já que essas substâncias são prejudiciais à saúde. Também podemos entender que o uso dessas drogas prejudica o tempo de resposta do cérebro, diminuindo nossos reflexos, o que pode causar graves acidentes. Acho que não foi difícil, né, gente? É mais ou menos isso que a gente estava vendo. O tempo do cérebro, ou o cérebro se desfazendo rapidamente, né? Por questão de uso de drogas. Vamos à frente. Interpretando imagens. É verdade que o uso de imagens para facilitar a comunicação surgiu quando o homem fez o primeiro desenho na parede de uma caverna, que é a arte rupestre. Com o tempo, elas se incorporaram ao nosso dia a dia. Tanto é que a gente usa memes, né? Nas nossas redes sociais. E emotions, que são aquelas carinhas, né? Aqueles desenhos nas nossas comunicações textuais instantâneas. Mas, às vezes, é preciso interpretar uma imagem para entender seu verdadeiro significado. A exemplo do que você fez na página anterior, veja algumas dicas que nos auxiliarão, né? Dica 1. Saber o que procurar. De acordo com o assunto a ser abordado, fica mais fácil selecionar imagens ou analisá-las, né? Eu mesmo, para montar a nossa abertura dos nossos slides, da nossa aula, eu procuro as imagens que têm a ver com o conteúdo da aula, né? Hoje vocês viram, se vocês se recordarem, que a imagem é de interpretação de imagens. É um senhor olhando no computador, no notebook, para fazer interpretação de imagens. Então a primeira dica é saber o que procurar por assunto. Segunda, identificar o tipo de imagem. O tipo de imagem é importante para determinar sua função. Os tipos podem ser gravura, pintura, caricatura, fotografia, etc. Tem charges também, né? Que a charge não deixa de ser uma comunicação visual crítica da nossa realidade.
Terceira dica: identificar a função da imagem. Uma imagem pode ser usada para ilustrar, decorar, satirizar, como acabei de falar, uma charge, né? Dica 4: contextualizar a imagem. Quem é seu autor? Quando, onde e com qual finalidade a imagem foi produzida? Que ideias defende? Em que medida a finalidade do documento pode prejudicar a confiança da mensagem? Então, um bom exemplo, né, são os grafites, né, que a gente tem na nossa cidade. Recentemente, um grande hospital em São Paulo recebeu uma pintura de médicos e enfermeiros usando máscaras, sorrindo, né? As máscaras transparentes. O artista visualizou desse jeito para homenagear os profissionais da saúde. Então, quem chega no Hospital das Clínicas em São Paulo hoje consegue visualizar essas imagens, né? E elas estão transmitindo isso, né? Uma homenagem a esses guerreiros que salvaram tantas vidas e também perderam suas vidas nessa pandemia de 2020. Né? Vamos ver a quinta dica: observar e descrever a imagem. O que está representando e como está representado. Ok? Porque aí nós vamos transmitir a nossa mensagem usando a imagem. E para isso nós temos essas 5 dicas. Interpretando imagens. Assim como nas tabelas e gráficos, é importante que você saiba interpretar imagens, embora essa interpretação seja mais para executar ou não uma ação do que criar argumentos para defender ou refutar uma ideia, né? Então as imagens são um pouco mais abstratas. Aqui, ó, férias. Aproveite nossos pacotes de viagem e conheça as principais cidades do mundo. Prepare seu passaporte e deixe a programação de suas férias por nossa conta. Olha lá, um pacote de viagens. A imagem, né, transmite isso mesmo. Vamos ver outra. Automedicação. Cuidado, lembre-se que remédios devem ser comprados apenas com receita médica. Né? Um carrinho cheio de remédios. Né? Então, é uma crítica. Nós não devemos consumir remédio sem passar por um médico antes. Podemos ter sérios riscos de saúde e até intoxicação, não é mesmo? Vamos ver a terceira imagem. Solução para altas temperaturas. Quem disse que não podemos ajudar a diminuir o calor? Plante uma árvore e ajude o planeta a ficar mais fresco. Né? Uma imagem bastante atual, com as queimadas que nós tivemos nesse ano, né? da floresta amazônica, e também lá no sul, né? Tivemos uma queimada muito grande também. Como você pôde observar, a interpretação de uma imagem considera muito de nossa vivência anterior e dos conhecimentos prévios adquiridos, pois às vezes é necessário que já saibamos algo sobre o assunto, para que possamos ter uma ideia do que a imagem quer dizer e por que foi utilizada. Olha que interessante. Então, quando usar a imagem, dependendo do contexto, a população pode não entender, né? Uma imagem usada numa cultura, por exemplo, ocidental, se for usada na Ásia, por exemplo, pode ter um resultado diferente, né? Por isso que é importante o conhecimento prévio. Com isso, nós estamos concluindo a nossa 51ª aula do curso Técnicas Administrativas, Venda no Varejo e Atendimento ao Cliente. A aula de hoje nós fizemos bastante exercícios de gráficos, né, interpretação, 4 que caíram no Enem e outro que não caiu no Enem. Todos eles exigindo da gente a nossa capacidade de análise, observação e interpretação. Então eu sugiro que vocês, se não ficou muito claro, perguntem e pratiquem. Procurem na internet os gráficos e façam a sua interpretação. Tá certo?
Nós vimos também, na aula de hoje, interpretação de imagens. Ao contrário dos gráficos, que nos permitem gerar argumentos para uma defesa oral ou uma defesa por escrito, né, das nossas ideias, as imagens elas trazem mais noções éticas, morais e de ações que devemos ter, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, gente. E já estamos chegando no fim do nosso curso de técnicas administrativas, vendas no varejo e atendimento ao cliente. O curso tem sido longo, mas eu espero que vocês estejam gostando, né? Desejo a todos vocês uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Muito obrigado.